mais esse programa que eu chamo de utilidade pública, né? Importante, né? As nossas empresas, nossos associados, enfim, para as empresas, especialmente para todas as empresas brasileiras que nos assistem, nos ouvem aqui, né? E hoje, especialmente, com o procurador João Henrique Gronet, que vamos falar a respeito dos parcelamentos muito importantes, interessantes, que estão sendo liberados tanto pela PGFN, né, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como da Receita Federal, em diversas modalidades, né? E a nossa preocupação, e o fato está fazendo isso hoje, é que nós estamos tendo o sentimento que a procura não está sendo muito grande, e é importante que as empresas corram atrás disso. Tem uma importância muito grande para poder redimensionar os seus débitos, né, com a PGFN e com a Receita Federal do Brasil. Então, primeiro agradecer aqui o João Goulart, o João Henrique, desculpa, eu falei Goulart, não sei porquê, o João Henrique, pela sua participação, seu tempo, para estar conosco aqui, para passar isso adiante para as empresas, porque, no final das contas, elas têm realmente interesse, sim, em regularizar as suas vidas tributárias aí com os órgãos fiscalizadores, acho que é importante isso, né? E ainda mais essa sensibilidade dos órgãos, nesse momento de crise, esse momento muito difícil em que as empresas estão passando, e vocês apresentam um critério, uma forma bastante interessante, com várias modalidades, para que elas possam ingressar nessa regularização. Então, João Gronet, como é que está? Obrigado novamente pela sua atenção. E como é que vocês estão enxergando isso? Se puder começar a comentar alguma coisa, nós agradecemos do lado de cá. Bom, primeiro, presidente, uma enorme satisfação estar aqui, viu? Quero que compreendam que eu estou sempre à disposição, a PGFN, sempre à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Afinal de contas, a transação como política pública, né, embora não é nenhuma novidade, porque ela já existia no Código Tributário Nacional, mas de fato ela foi implementada e materializada só no final do ano passado, ela é uma política pública voltada à superação de dificuldades econômicas enfrentadas por pessoas físicas e jurídicas do nosso país. Portanto, o público-alvo, vamos colocar assim, ou seja, os destinatários da política pública, são de fato as empresas, e muitas delas representadas pela FENACON, o que motiva e engrandece ainda mais e me dá muito mais satisfação em participar ao seu lado aqui de um evento como esse. Bom, é um programa realmente novo. O Brasil, veja, a gente não está habituado com esse tipo de política pública, muito embora já tinha passado da hora, viu, presidente, de uma virada nessa forma com que a gente superava, ou melhor, instrumentos com que a gente pudesse superar essas dificuldades econômicas. E veja, quando eu digo isso, entenda a superação da dificuldade econômica como um grande guarda-chuva, ou seja, para viabilizar a manutenção do emprego, viabilizar a manutenção da renda da pessoa física. A gente tem aí, por exemplo, agora um programa dirigido ao produtor rural, afinal de contas é uma das atividades, a agrícola, né? Uma das que mais nos honra no nosso país, uma das mais importantes. Portanto, já tinha passado a hora, de fato, da gente superar com justiça os programas refis anteriores. E por que eu digo isso, né? Já de início? Os programas de parcelamento anterior, muito embora eles parecessem que travestidos de resolver o problema, na verdade ele não resolvia o problema daquele que precisava de um remédio, né? Ou seja, os programas eles permitiam com que grandes empresas, ou melhor, empresas saudáveis, né, economicamente, conseguissem liquidar o seu passivo com descontos, mas não resolvia o problema daquela empresa que de fato precisava de um desconto, de um alongamento extraordinário aplicado à sua realidade para superar essa dificuldade econômica que era transitória. E veja, o Covid veio só confirmar a transitoriedade dessas necessidades, né? Com Covid ou sem Covid, a transação é uma política pública que estável e que pretende se colocar como perene, ou seja, para anos a fio. É claro que a gente vai precisar, olhando aí para a economia, modular editais, modular portarias, para poder muito bem adequar. Dessa vez, por exemplo, o agronegócio precisou de uma portaria específica, o Simples Nacional também tem uma portaria específica, fruto da conquista que teve lá com o projeto de lei complementar. Então, linhas gerais,
nessa primeira oportunidade que eu tenho a falar, presidente, além de agradecer a oportunidade pelo programa e reconhecer como é fundamental a gente se dirigir, é dizer que a transação ela é uma política pública dirigida para a superação dessas dificuldades, e o Covid veio para confirmar isso, mas com justiça. Por quê? Porque permite com que empresas em dificuldade equalizem o seu passivo da maneira em que a gente consiga aí por meio de concessões mútuas, né? Descontos, alongamento extraordinário e etc. Então é assim que se apresenta a transação. Ela tem 3 grandes eixos, né? O eixo da dívida ativa, que é talvez seja, veja, o principal em termos de número, né? Em termos de adesão, né? Embora os 3 tenham nível de são tão importantes quanto, né? A gente tem um outro eixo, que é o das grandes teses, esse já regulamentado, mas ainda não materializado. Afinal de contas, ainda não elegemos PGFN e Receita Federal uma tese apta a ser incluída nesse programa, e tem a transação do contencioso de pequeno valor, esse também dirigido à micro e pequena empresa, pessoa física, que deve até 60 salários, e que também a Receita Federal incluiu um programa aí nesse terceiro braço, né, do contencioso de pequeno valor. E assim a gente consegue, num panorama geral, alcançar todo tipo de empresa, mas principalmente porque merecem, porque são um grande motor da economia do nosso país, as micro, pequenas empresas, inclusive também as pessoas físicas do nosso Brasil. Bom, João, então, você falou em 3 grandes eixos, né? Que está em dívida ativa, no caso, na PGFN, grandes teses, aí não vou entrar nesse detalhe, senão talvez fuja um pouco do objetivo de levar isso ao pequeno empresário, né? E acho que talvez se pudesse falar também um pouquinho da questão do contencioso de pequenas empresas, que afeta a maioria das empresas do país, né? Hoje, mais de 90%, quase beirando 100% das empresas estão dentro desse nicho de mercado, né? Infelizmente, a gente queria que tivesse muito maior, né? Mas é a realidade que a gente tem, né? E para as pessoas físicas, né? Então, são situações importantes, talvez, de ler hoje como recado também, qual seria o facilitador, né? Porque, apesar de a transação ser, vamos dizer, um instrumento que já existe no Código Tributário Nacional, a grande maioria das empresas, das pessoas não conhecem, né, o que é isso, né, o que quer dizer isso, e o que isso pode se fazer, né, de modalidade, né, dentro dessa lógica da política pública, de manutenção de empregos, manutenção das famílias, né, manutenção da estabilidade econômica no país, enfim, trazendo esse critério, né, agora, nesse momento de muita dificuldade que as empresas estão atravessando. E como você colocou muito bem, inclusive, no agronegócio, especialmente nos pequenos negócios agrícolas, né, fazendas e pequenas fazendas, pequenos agricultores, enfim, eu acho que tudo isso tem uma importância muito grande no país. Isso ajuda realmente a crescer e a manter a estabilidade do país, e acho que vocês vieram no momento certo com essa, enfim, com essa sensibilidade em desenvolver, dentro do critério que você já tem, mas de uma forma agora mais suave, analisar o critério de fazer o financiamento dessas dívidas. Então, eu já perguntaria para você, João, dentro dessa lógica que a gente está discutindo, como é que vocês vão fazer a avaliação, análise e avaliação desses débitos, né, desses tanto empresários, né, como das pessoas, né, para poder passar a ele um critério de transação tributária, ou seja, um modelo de transação que poderá ser adequado à necessidade daquela empresa. Qual o critério que vocês estão imaginando, ou, enfim, vocês já estão utilizando para poder avançar nessa negociação? Perfeito, presidente. Essa é uma pergunta excelente, porque me permite esclarecer alguns pontos que são fundamentais para o sucesso do programa. E quando eu digo sucesso do programa, ele tem os 2 lados, né?
Quando uma política dessa bem-sucedida, ela é boa para o Estado, obviamente, né? Mas ela também é boa para aqueles a quem se dirige. E aí eu repito, pessoas físicas e jurídicas, a atividade econômica do nosso país, né? O primeiro ponto que eu queria dizer, presidente, é o seguinte: a gente teve a preocupação, e isso buscando experiências dos países desenvolvidos, tá? Buscando essas experiências, a gente teve a preocupação de criar um canal de interlocução das pessoas físicas e jurídicas mais facilitado, para que ele possa conhecer o que está à disposição deles para fazer uma conformação. Tá? Então, veja, primeiro, lá no nosso portal Regularize, da PGFN, ele consegue, além de vários outros serviços, ele consegue consultar qual é o tamanho do débito dele, inscrito em dívida ativa. Isso é fundamental, né? Saber com facilidade o quanto ele deve, qual é a natureza do seu débito, tá? E um outro ponto que também é muito importante é o seguinte, olha, muito bem, agora diante do tamanho do meu passivo, eu quero saber quais são as formas de negociar, quais são as formas de resolver esse passivo. Afinal de contas, o que o Estado quer é nada mais do que trazer esse contribuinte para a regularidade e não afastá-lo da regularidade. Se eu quero trazê-lo para a regularidade, então uma das missões é criar um portal organizado, um portal amigável, em que você possa entrar lá e das N oportunidades, olha, eu tenho aqui três programas abertos, vamos dizer assim, ou 4, 5, ou quantos forem o da oportunidade. Tá bom, deixa eu avaliar aqui um por um, ver qual que se encaixa no meu fluxo de recursos, ver qual que... Eu prefiro um prazo maior e um desconto menor, não, eu prefiro um desconto maior e um prazo maior. Não, eu prefiro sem desconto, mas um prazo, uma entrada diferenciada. Então, a PGFN ela investiu bastante nisso e criou o portal Regularize. Lá, com muita facilidade, dá para encontrar não só o estoque, né, ou seja, o quanto se deve, como também as formas de negociação. Entrando nas formas de negociação, aí assim, as modalidades elas são várias, porque para atender a maioria a totalidade dos contribuintes e eventual contribuinte, inclusive, ter mais de uma oportunidade. Então, a gente vai perceber ao longo das portarias, dos editais, que tem características que podem ser interessantes para um e não interessantes para outros e vice-versa, né? De maneira com que a gente consiga contemplar o maior número de pessoas com essa política pública que é a regularização do seu passivo para a superação da atividade econômica e para a manutenção do emprego, da produtividade, a manutenção da atividade econômica, do exercício da atividade social, que é a razão pela qual a PGFN está obcecada quando cria um programa desse, né? Então, veja, lá no portal Regularize, dá para a pessoa jurídica ou física conhecer tudo que está à disposição dela. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o seguinte: a gente tem 3 grandes braços, realmente, né? Como eu disse. Eu não vou me alongar no segundo grande braço, porque, afinal de contas, inclusive, como o presidente colocou, não é o nosso foco aqui. Mas vamos ficar no braço da transação na dívida ativa e da transação do débito do contencioso de pequeno valor, porque são os dois relevantes para a nossa conversa aqui. Na transação da dívida ativa, a gente lá tem algumas modalidades, né? A gente tem, por exemplo, a modalidade individual, dirigida a grandes devedores, né, acima de 15 milhões de reais. Essa demanda uma negociação, reuniões, demanda propostas, demanda, claro, sempre no limite da lei, né? Demanda conversas, tem processos que demoram até 1 ano para se concluir, como a gente já viu, já experimentou, e todos os acordos fechados, presidente, estão disponíveis lá na nossa página da PGFN também, para que o outro contribuinte, digamos, da mesma atividade econômica, né? Olha, eu exerço a mesma atividade econômica de alguém que fechou agora uma transação individual. Deixa eu ver quais foram os termos, primeiro para escrutinar e segundo para ver se também se encaixa a mim, né? Esse é o primeiro ponto. Então, estou falando da transação da dívida ativa individual, tá? É mais residual, tá? Agora, a gente tem como também oferecer o máximo de desconto e o máximo de alongamento para aquela pessoa que não deve muito, ou seja, deve até 15 milhões de reais, faça já adesão de maneira automática pelo nosso sistema, tá? Isso por quê? Para facilitar. Se eu estou dando já o máximo, para que eu vou colocar, para que eu vou negociar? Veja, eu já estou na largada dando o máximo de desconto, né? E o máximo de alongamento possível. E aí, aí entram algumas modalidades, né? A gente tinha a modalidade do edital 1, que era para pessoas físicas jurídicas baixadas, inaptas. Esse já se encerrou, o que não significa que as pessoas jurídicas baixadas não têm nenhuma oportunidade de transação, não é isso. Elas só não têm mais do edital 1.
tá? Mas as outras modalidades também aplicam a ela. Aí a gente tem a transação extraordinária, que veio lá em março de 2020, quando a gente já identificava, olhando o cenário internacional, que a pandemia ia pegar o Brasil de uma maneira muito certeira. Então, o que fez a PGFN? Publicou o edital de transação, a portaria de transação extraordinária. Quais são as características, linhas gerais, né, dessa transação? A portaria 9924 de 2020. Ela, primeiro, ela se aplica a qualquer tipo de pessoa física e jurídica, independente da situação econômica, ou seja, independente de serem recuperáveis ou irrecuperáveis os seus débitos. Mas qual é a consequência disso, presidente? Qual é a consequência da gente franquear um programa desse para qualquer tipo de pessoa física ou jurídica? Ele não permite descontos. Ele permite um alongamento e uma entrada muito facilitada, né? São uma entrada bem reduzida de uma fração do débito total durante um período de tempo, e aí depois vem o restante dividido pelo restante de parcelas sem desconto. Claro que isso não foi suficiente para a gente superar a pandemia, né? E aí, em junho, veio a portaria da transação excepcional. A transação excepcional, presidente, ela já se dirige a um público que foi impactado pela pandemia, ou seja, que está em dificuldade econômica. E aí, qual é a lógica por trás dela? A pessoa jurídica ou física entra lá nos nossos sistemas, no portal Regularize, acessa essa aba, né, de regularização, conhece lá o seu passivo, se quiser e tal, se já não conhecia, e aí entra lá e, primeiro, preenche uma declaração com as informações econômicas de 2019 e 2020. Veja, não é nada complicado. Tem um vídeo na página da PGFN, presidente, depois, se quiser, eu posso até mandar o link para vocês disponibilizarem, que diz o passo a passo, é um vídeo exatamente como a pessoa jurídica ou a pessoa física precisa fazer isso, né? Vai preencher, o sistema na hora vai calcular qual é a capacidade de pagamento dela, ou seja, se ela tem capacidade de pagar todo o seu débito ou não tem condição de pagar todo o seu débito. Se ela não tiver condição de pagar todo o seu débito, ele já mostra o quanto, qual é esse valor, e já diz, olha, o seu rating, né, para efeito de transação, ele é A, B, C ou D. A, B, em tese, não tem desconto, aí restaria a transação extraordinária, que eu disse lá de março de 2020. Se for C e D, aí, uma vez preenchida a declaração, ele vai lá e faz a adesão no mesmo portal, nas modalidades que quiser. Olha, eu quero mais prazo e menos desconto. Não, eu quero mais desconto e menos prazo. Ele tem todas as opções lá, inclusive para simular, viu? Olha, não tenham medo. A confirmação ela se dá no último passo. Eu quero simular como é que vai ficar minhas prestações. Pode ir lá, antes de confirmar, não gostei. Volta, simula uma outra modalidade. Olha, também não gostei dessa daqui, quero agora testar uma outra. Testa uma outra modalidade, testa aquela que não dá desconto para ver como é que se comportaria, né? Enfim, curiosidade, ou se achar que é o caso. Então veio, como eu disse, em junho de 2020, a transação excepcional. A transação excepcional, logo depois, a gente teve a Lei Complementar 174 de 2020, que estendeu, veja, com muita justiça, o Congresso Nacional, com muita justiça, estendeu a transação para as empresas Simples Nacional. Aí, uma pergunta que é frequente. Por que a MP, lá de novembro de 2019, já não colocou o Simples Nacional na transação? Simplesmente porque a MP não pode vincular matéria de lei complementar. Então, a MP, foi transformada na Lei 13.988, mas, em paralelo, já tinha o projeto de lei que culminou na Lei Complementar 174. É claro que demorou mais um pouco, presidente, porque o trâmite legislativo de um projeto de lei complementar é um pouco mais rigoroso. Mas o Congresso Nacional compreendeu a necessidade e aprovou o projeto de lei 174. E aí, logo depois, veio, então, a transação excepcional do Simples Nacional, que é a portaria 18731 de 2020. Veja, num modelo muito semelhante à transação excepcional. E qual é o modelo da transação excepcional? Uma entrada em 12 meses muito reduzida, ou seja, são 4% do débito total em 12 meses, né? É uma prestação de 0,33% por mês, né? 0,33% durante 12 meses, e depois, com descontos, a depender da capacidade de pagamento da pessoa, se paga o resto nas demais parcelas, né? Que não podem superar, somado inclusive os 12 meses iniciais, 145 meses para microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa física, Santa Casa, cooperativas, etc., ou
84 para pessoas, as demais pessoas jurídicas, né? Então, veja, mas isso tudo está muito claro, não só no vídeo explicativo da PGFN, como também no vídeo, ou melhor, no site Regularize, né? Aí, veja, linhas gerais está presente. Essas são as modalidades. É claro, a gente tem a transação do agro, né? Do agronegócio, que também é como se fosse uma transação excepcional do agronegócio, né? Essas são linhas gerais, o que se tem de disponível na transação da dívida ativa, que é aquele primeiro braço que eu disse lá atrás, tá? Então, para dar desconto, depende da capacidade de pagamento. A modalidade que não tem desconto não depende da capacidade de pagamento, certo? Então, a gente tem essas várias modalidades lá que podem ser aproveitadas por várias pessoas físicas e jurídicas devedores do nosso país. Tá, mas a gente tem a transação do contencioso de pequeno valor. E qual é a lógica por trás disso? Veja, a lógica por trás da transação na dívida ativa é uma superação da dificuldade econômica. Então, é dar desconto para quem merece ter desconto. Né? É como dar uma medicação para o paciente. E na medida da doença do paciente, né? Você não dá medicação, a mesma posologia, né? A mesma quantidade de remédio para todos os pacientes. Então, a transação na dívida ativa ela faz exatamente isso. Olha, eu vou te dar aqui o remédio na medida em que você precise. Isso tudo, presidente, submetido ao contraditório para a defesa. Se o contribuinte achar que o que se calculou lá não é o correto, não tem dificuldade nenhuma. Ele tem a possibilidade de dirigir um requerimento, né, e impugnar aquela capacidade de pagamento e falar, olha, você falou aqui que eu posso pagar 100 mil em 5 anos, mas eu não posso pagar 100 mil em 5 anos, eu posso pagar 30 mil em 5 anos, não sei. Enfim, aí entra todo o contraditório para a defesa, né? Muito bem. Indo para o terceiro braço, pulando o segundo, né? Indo para o terceiro braço do contencioso. Qual é a lógica que está por trás da transação do contencioso, né? Veja, a ideia aqui é não só permitir com que a gente supere também uma dificuldade econômica, mas também liberar causas de pequeno valor do contencioso, né? Reduzir o contencioso, né? Chegar a um termo e acabar, então, com as disputas que, veja, são de pequena monta e às vezes não justificam estar ali, né? Essa transação, ela também é a portaria, o edital PGFN 16 de 2020, ela não pressupõe desconto, ou seja, independente da capacidade de pagamento da pessoa física ou jurídica, ela pode ser aproveitada, né? Independente da capacidade de pagamento. Agora, ela tem alguns limites. Ela está limitada a 60 salários mínimos, né, que dá R$72 mil e uns quebrados, 60 salários mínimos, e também só pode ser franqueada, como diz lá a lei, a 13988, só pode ser ofertada para micro e pequenas empresas e pessoas físicas, né? MEPP, empresa de pequeno porte e pessoas físicas. Então, a adesão também é muito simples, é o mesmo caminho. Não vai precisar provar que a capacidade de pagamento é reduzida. Afinal de contas, é um programa que está franqueado para qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque a lógica dela é um pouco diferente. E aí, presidente, com esse plantel de possibilidades, o que pretende a Procuradoria? Pretende chegar em todos os contribuintes de maneira a ofertar pelo menos uma chance de regularização interessante, né? É claro que vão ter várias, eventualmente, né? Para pessoa física tem várias. Tem a extraordinária, tem a excepcional, tem a de pequeno porte, e ele vai lá e vai começar a simular, né? E a gente tentou colocar isso de uma maneira bem simples, para que a própria pessoa física, ou o próprio gestor da pessoa jurídica, né? Possa fazer, né? O sócio, eventualmente, às vezes é uma pequena empresa, né? Ele possa entrar lá e fazer e conhecer as possibilidades que estão à disposição dele, né? Isso que me parece ser o nosso bem-suceder numa política pública. Só para tocar nos números, a gente já negociou, os dados estão atualizados para início de outubro, tá, presidente? São 35 bilhões de reais de créditos incluídos na transação. Então, é um número assim bem elevado. Agora, o que não significa que a gente já tenha exaurido todo o potencial da ferramenta, né? E aí, por isso, mais uma vez, que eu agradeço esse espaço aqui dentro da FENACON para poder falar sobre a transação. Bom, você foi didático, espetacular, muito bom. Na verdade, é isso, a ideia era, e o objetivo era esse mesmo, né? Trazer com essa clareza, né, para quem nos ouve, né, e que ainda não entrou, essa possibilidade, né, uma possibilidade muito diversa. Existem várias modalidades aí, ele pode, inclusive, acho algumas coisas interessantes que você comentou, de casos que ficam lá registrados de exemplo,
ou seja, se for uma determinada atividade econômica que eu estou procurando um financiamento, de repente eu posso ver o que se conseguiu lá, né? De algumas empresas, se for o meu caso, talvez usar o mesmo critério que ele utilizou, enfim, né? Isso é muito bacana, é muito importante. E fazer as simulações, né? Isso é outra coisa que realmente dá essa flexibilidade para as empresas, né? No geral, só para você entender, as empresas pequeno porte, apesar de ter, no caso do Regularize, ter a certificação digital para poder acessar a base dela, geralmente ela está ao lado do seu empresário contábil, que ele faz ao lado dele essas simulações. Isso é muito prático, né? É por isso que eu também estou trazendo essa informação aqui, porque a gente percebe essa parceria, enfim, né? O empresário muitas das vezes fica meio inseguro, fala, poxa, vou por esse caminho, vou por esse outro caminho, enfim, o que eu devo fazer, tal, enfim. Né? Então, ele prefere, às vezes, fazer isso sentando ao lado do seu empresário, fala, vamos fazer a simulação juntos, né? E vamos, enfim, encaminhar isso. Então, fica aí a pergunta, em primeiro lugar, no momento em que, vamos imaginar que ele fez toda a simulação, tudo mais, ele viu que aquele modelo que eu escolhi é o mais adequado, na hora ele já consegue fazer a inserção deste pedido e em quanto tempo ele tem a resposta, ou essa resposta é imediata. Então, essa é a pergunta que também muitos querem ouvir aí. Presidente Sérgio, o senhor colocou uma questão primeiro muito interessante, né? É claro que ter um profissional orientando é sempre de uma valia sem tamanho, né? Assim, e é por isso que a gente também, um dos nossos grandes desafios é chegar para esses profissionais, né, a informação de como fazer a adesão, né? O portal Regularize, ele é para pessoa física e jurídica, mas é claramente também para o profissional que trabalha assessorando as pessoas físicas e jurídicas, né? Afinal de contas, nem todo mundo tem esse tino para cuidar das finanças das empresas e pessoas físicas e jurídicas, né? E aí atribui a outro a confiança, né? E esse mercado é muito importante, é fundamental. Indo para a sua pergunta, eu queria dizer o seguinte, olha, todo esse passo a passo que eu disse, de cálculo da capacidade de pagamento, ele é todo instantâneo, né? Então, o contribuinte ele vai entrar hoje lá, ele vai preencher a declaração, claro que ele tem que ter a documentação, né? Então, se for uma pessoa jurídica, física, por exemplo, vai precisar ter ali a sua última declaração de imposto de renda para poder preencher alguns campos, né? A pessoa jurídica vai ter que ter também alguns documentos e vai conseguir simular ali na hora. A capacidade de pagamento vem para ele na hora e ele já consegue simular também na hora as possibilidades que lhe são franqueadas. E se quiser, fazer também adesão naquele momento, emitir o primeiro documento de arrecadação. E aí, o único cuidado, a única atenção que precisa ter é que para confirmar, bom, ele vai confirmar, né, vai fazer adesão, mas para consolidar mesmo, ele vai precisar pagar essa primeira parcela até a data apontada lá no documento de arrecadação, né? Feito isso, veja, ele está dentro do programa, né? Mas é tudo instantâneo, não fica nada para uma avaliação posterior, não fica nada para uma confirmação, é tudo realmente online e para que ele possa ter ali todo o cardápio, né? Vamos colocar assim, de possibilidades ao seu dispor. Agora, eventualmente, discutir com o profissional, discutir com o cliente, olha, vamos ver aqui qual é o melhor e tal. Nem sempre o cliente está do lado do profissional, né? Quando está, é ótimo, porque ele já toma a decisão ali na hora, né? Mas às vezes, olha, o profissional vai precisar produzir um documento, olha, essas são as possibilidades, cliente decida aí, a gente faz aqui na hora, mas é tudo bem. A gente tentou evitar as formalidades, a não ser aquelas necessárias, exatamente para que isso seja alcançável pela maior parte daqueles que precisam. Ótimo. Então, estamos, infelizmente, acabando o nosso programa. A conversa está super agradável, gostosa, né? Quando a gente conversa com quem entende da matéria, fica fácil, flui gostoso e passa rápido o tempo. Infelizmente, né? Tinha algumas outras coisas, talvez, a se conversar, a se discutir. Mas eu agradeço, João Brunet, a sua participação e gostaria que você desse uma última palavra para o nosso público escutá-lo. Eu sei que o prazo, e é importante ressaltar novamente, o último prazo para que se faça adesão é até 29 de dezembro de 2020. Então, por favor.
Presidente, eu agradeço mais uma vez, foi um grande prazer, viu, estar aqui com você e ter essa audiência que eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar. O prazo realmente é dia 29 de dezembro para o programa da Excepcional no Simples Nacional e para da Excepcional no Agro a mesma coisa e para Excepcional Geral também. Mas veja, a transação ele é um programa perene. Outros editais virão, o que não significa que mas veja, com outros formatos, né? Se for interessante esse formato que está agora disponível, é interessante que se faça adesão para aproveitar o programa. Outros virão para se adequar a outras situações econômicas frágeis que, veja, a nossa história da humanidade certamente vai precisar vivenciar. Então, mais uma vez, eu agradeço o espaço. Eu quero dizer que a PGFN, vou repetir uma palavra que eu disse no meio da minha fala, mas isso é a mais pura verdade, ela está obcecada por permitir a superação da dificuldade econômica do empresariado brasileiro e, portanto, quer mesmo que a gente consiga superar enfim, essa pandemia, essa infeliz pandemia que assolou o nosso país, mas também precisa ter noção e consciência de que, mesmo fora de uma pandemia, o Brasil tem uma série de dificuldades aí que a gente precisa, uma atrás da outra, superar para que possamos aí, então, ter um país melhor para o povo do nosso Brasil. Então, muito obrigado, presidente. É uma satisfação. Sempre que o senhor nos convidar, estaremos aqui, viu? Nós é que agradecemos a gentileza de vocês, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mostrando assim, um conhecimento profundo dos sistemas e, o mais importante, a sensibilidade com o país. Né? No momento, sempre tiveram, mas agora no momento de grande dificuldade, disponibilizar esse produto de vocês, regularismo, que já está, realmente, como você bem colocou, não é um produto novo, está aí, ele vai ter N situações que você vai poder entrar com novos produtos no futuro, né? Novas modalidades dentro do regularismo, mas criado com esse objetivo, de facilitar a vida das pessoas físicas, dos empresários, das pessoas jurídicas, para poder, evidentemente, também trazer tranquilidade até que ele possa ultrapassar esses momentos difíceis que a gente vem passando. Então, novamente, agradeço a sua participação e vocês que nos assistem, vamos ver se a gente faz aí, vamos cobrar esse convite aí, essa disposição da PGFN de estar conosco novamente. A gente vai cobrar isso deles aí para trazer novas informações para vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.